Graça e paz a todos queridos e amados irmãos. Hoje salmodiaremos no Salmo 47, que diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. O título do Salmo 47 é Deus, o Rei da terra. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele institui os nossos governantes. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai nos exortar a orar pelos nossos governantes, a orar pelos nossos líderes, porque foi Deus que os colocara ali para governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa nação e todos os líderes mundiais. Nós sabemos que Deus, sendo soberano, ele dirige todos esses governantes. Mas daí nós olhamos algumas circunstâncias e situações em que os nossos líderes e os nossos governantes nos decepcionam. Os nossos líderes e os nossos governantes procuram o seu próprio bem. Os nossos líderes e os nossos governantes não cumprem com o papel pelo qual foram chamados, pelo qual foi instituído por Deus ali. Deus, a levantar reis no tempo do povo de Israel, ele levantava reis para cuidar do seu povo. Ele levantava reis para governar e ver as necessidades sociais que aquele povo vivia e pudesse assim suprir as necessidades materiais, sociais daquele povo. Deus levantava os reis para cuidar do seu povo, criar um exército para defender o seu povo. Essa era a função, mas mesmo assim nós vimos reis que não cumpriam com esse papel. Diferentemente, ou não diferentemente desses reis, são os nossos governantes dos nossos dias. Deus também instituiu cada um deles para desta forma agir, prover recursos para o benefício do povo. E vemos, infelizmente, na sua grande maioria, líderes que não têm cumprido com esse papel. Mas uma coisa que nós esquecemos é que, além de Deus instituir, ou Deus instituindo esses líderes, ele não entrega nas mãos dos líderes a soberania para fazer ou tudo o que eles quiserem e desejarem, sendo mal para este mundo, para a nossa nação e assim por diante. Deus não entregou todo o poder nas mãos deles e os deixou lá para fazer o que bem entenderem. Deus os instituíra, mas Deus ainda continua sendo soberano e Deus ainda continua sendo o Todo-Poderoso, aquele que governa, aquele que é de fato, como o título do Salmo diz, o Rei da terra. Deus, ele continua regendo a história da humanidade. Deus continua dirigindo o mundo e as nações. Por isso, meus queridos e amados, quando nós vivemos algumas situações que até chegam-nos ao desespero, muitas vezes por ver tanta maldade, tanta corrupção, tantas mazelas ao nosso derredor e tanto descaso por parte dos nossos governantes, nós dizemos estamos perdidos. Não, de forma alguma. Creia que Deus continua sendo o Rei da terra. E nós nunca estaremos perdidos. Como o salmista diz, foi Ele que escolheu a nossa herança, porque Ele nos ama.
É Ele que será aclamado sobre todas as nações com som de trombeta. Por isso, salmodiai, ou seja, o sentido de salmodiai é louve, cante ao Senhor, exulte ao Senhor, salmodiai ao nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, diz o versículo 7, Deus é o Rei de toda a terra. Não só o Rei da nossa cidade, não só o Rei do nosso estado ou da nossa nação, mas Deus é o Rei de toda a terra. Deus, versículo 8 diz, reina sobre as nações, porque Ele que está sentado no seu santo trono. Meus queridos e amados irmãos, não importa em que pé o mundo esteja, confie, porque Deus é que continua governando este mundo. É Ele que rege toda a terra, é Ele que governa tudo e todos, inclusive a sua própria vida. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você tem necessidade e Ele não deixará que falte absolutamente nada na sua vida, na vida daqueles que o amam. Ele continua sendo Rei de toda a terra, reinando sobre todas as nações. Glória a esse Deus todo santo e poderoso. E é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos a Ele por ser o nosso Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.